Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Clebson Fabrício, professor de Química. Nesse vídeo de hoje vamos resolver algumas questões de primeiro ano sobre estrutura atômica, evolução dos modelos atômicos, balanceamento por tentativas, configuração eletrônica, tabela periódica. Então vamos fazer um sorteio aí de algumas questões e vamos resolver com vocês para as turmas de primeiro ano. Para as turmas de segundo ano, a parte de introdução à química, então, surgimento da química orgânica, postulados de Kekulé e Cooper, classificação do carbono, classificação das cadeias carbônicas e hidrocarbonetos, certo? Se inscreva no canal, acompanhe o vídeo até o final, dê o seu joinha, coloque seus comentários aí, alguma dúvida, certo? E a novidade, por enquanto, no vídeo vai ser só as questões. O meu rostinho vai estar sumido porque eu não consegui corrigir a iluminação, tá bom? Então, acompanhe o vídeo até o final, que vai ser muito legal e vai sanar uma situação de dificuldade de gravação no Prepara Erempan. Então, assistindo esse vídeo, você já vai estar bem contemplado para esse projeto, tá bom? Um abraço. Acompanhe o vídeo até o final. Segue a vinheta aqui. Eita, vamos lá, pessoal. Maria. A cadeira está fazendo barulho mais do que o normal. Vamos embora. A primeira questão aqui é sobre balanceamento, certo? Por tentativas. Pelo fluxo do esquema das aulas, a gente tem turma que já deu uma aula, já fez uma revisão sobre o assunto, outras turmas não. Então, quem não pegou a revisão, aproveita agora e esclarecer suas dúvidas. Então, começando, escolher assim a coisinha rosa. Vamos lá. O hidrogênio reage com o nitrogênio, formando amônia, certo? O hidrogênio, esse bichinho aqui, o H, reage com o nitrogênio, que é o N2, formando amônia, que é o NH3, certo? A equação não balanceada que representa essa transformação é justamente essa combinação. Então vejo que o hidrogênio gasoso está como uma substância simples, né? Lembrando, substância simples é aquela formada por um único elemento. Temos o N2, que é outra substância simples formada por um único elemento, que é o nitrogênio. E essa setinha aqui significa para formar amônia, NH3. Então agora a gente temos uma substância composta. Temos o nitrogênio e temos o hidrogênio, certo? Então, já relembrando também uma parte do assunto que a gente trabalhou. Então veja só, deixa eu apagar esse risquinho aqui que pode atrapalhar, certo? Pronto, vamos lá. Eu tenho 2 hidrogênios de um lado e do lado de cá eu tenho 3, tá vendo? Esse 2 aqui, ó, chamado atomicidade, certo? Então eu tenho 2 hidrogênios, do lado de cá eu tenho 3. Maria, eu não estou gostando desses risquinhos não, porque tá... porque também... deixa eu esclarecer também, né? Eu estou de óculos novo, aí eu não me adaptei não. Às vezes eu enxergo melhor sem do que com. Mas vamos seguir. Então, eu tenho que empatar. Eu tenho hidrogênio, como do lado de cá, e temos hidrogênio. Vamos lá, tabelinha. Vai. Do lado de cá é reagente. E do lado de cá é produto. Então veja, no início eu tenho 2 desse lado e eu tenho 3 desse lado. O final eu tenho que ter empatado os dois. Certo? Então o que é que eu vou fazer? Eu proponho, para resolver isso aqui, eu pego esse 3 aqui e boto aqui na frente
Porque quando eu multiplicar a atomicidade, que é 2, por esse 3, o hidrogênio passa a ter 6. Certo? Fazendo isso, eu tenho 6 hidrogênios. Então, no final, eu tenho que ter 6 também no produto. Então, inicialmente, ele tem 3. Eu vou colocar um número aqui para que no final dê 6 também. Então, qual é o número que multiplicado por 3 vai dar 6? Exatamente, 2. Certo? Então, 2 vezes 3 vai dar 6. Então, vamos... Perceba o seguinte. Você igualou o número de hidrogênios. Mas só tem hidrogênio aí na equação? Não. Você também tem nitrogênios. Ixi Maria. Meus N's cada vez mais parecido com W's, né? Vamos lá. Então, nitrogênio, certo? A gente começou com 1 desse lado e do lado de cá 2, certo? Quando eu mexi na atomicidade, certo? Coloquei os coeficientes para o hidrogênio, certo? Aí eu consegui ajustar o número de nitrogênios aqui no produto. Então veja que ele tinha 1, porque não tem nada escrito aqui embaixo, assim, atomicidade 1, multiplicado por 2 dá 2. Então o número de nitrogênios agora é 2, certo? Depois que eu coloquei esse coeficiente aqui, certo? Então do lado de cá, que iniciou com 2, eu tenho que permanecer ele com 2. O que é que eu faço? Venho e coloco o numeral 1 aqui na frente, certo? Então lembre-se que eu falei em sala. O numeral 1 na química, ele só aparece quando é restritamente necessário. Na maioria dos casos, ele não entra. Quando se está fazendo um balanceamento, é obrigatório aparecer esse numeral 1, porque indica que você está fechando esse balanceamento, certo? Então, quando eu coloco esse coeficiente 1, 1 vai multiplicar por 2 e vai permanecer o 2, igualando o número de nitrogênios que eu tenho no produto, certo? Então, consegui balancear essa equação. Concluído esse balanceamento, o que é que você vai fazer? Você vai olhar aqui o restante da pergunta. Outra maneira de escrever essa equação química, mas agora balanceando-a e representando as moléculas de 3 gases, é... Então veja que ele colocou aqui, ó, uma bolinha pequenininha, branca, e uma bolinha azulzinha. A branca é o hidrogênio. Maria, eu acho que talvez não. Vamos escrever para cá. Essas branquinhas aqui, ó. Eita, você vai confundir. A bolinha branca é o hidrogênio, essa aqui, ó. Certo? A azulzinha, essa aqui, é o nitrogênio. Ok? Então, ele quer que você, concluído esse balanceamento, você faça essa representação, certo? Com as bolinhas. Então, qual é que melhor representa? Então, ui, derrubando aqui, deixa eu tirar a lâmpada daqui. A lâmpada não, como é o nome desse negócio? Feito um abajur aqui. Feito um abajur. Eu me esqueci o nome desse. Já derrubando. Então, vamos lá. Como é que melhor vai representar isso? Vamos pelo mais fácil aqui, que é o N2. O N2, você vai ter a bolinha azul e no caso representado com 2 bolinhas, porque ele é o N2 e só tem uma molécula, certo? Então,
Pode ser esse aqui? Não, isso aqui só tem um nitrogênio. Pode ser esse aqui? Não, esse aqui tem 2 nitrogênios, mas está separado. Então, a forma de melhor representar é esse tipo aqui, ó. Duas bolinhas azuis juntinhas, agarradinhas, certo? Então, tanto a letra A como a B como a C tá correta a representação do nitrogênio, certo? Agora, vamos ver esse aqui, ó, o H2. Então, o hidrogênio vai ser essa bolinha aqui, branquinha. Então, tomando como base o que a gente acabou de responder para o nitrogênio, você vai procurar onde tem duas bolinhas branquinhas agarradinhas. Só que vai ser isso aqui uma vez só? Não. Vão aparecer 3 pares. A letra A tem esses 3 pares? Não. Veja que está todo mundo agarradinho aqui, então isso aqui está errado. Aqui tem 3 pares na letra B? Sim. Na letra C tem? Não. Na letra D? Não. Na letra E, ele engoliu um, só botou 2 pares. Certo? Então, a indicação que a resposta será a letra B. Mas, vamos conferir se ele representou aqui a amônia de forma correta? Então, para representar a amônia, eu tenho que ter uma bolinha azul. O melhor mesmo é que eu fizesse as cores certinhas, né? Mas, vamos lá. Eu tenho que ter uma bolinha azul. Maria Vista é uma beleza. Tô pensando que tava botando azul, tá botando verde. Meu Deus. Vamos ver esse aqui. Vamos lá agora se vai dar certo. Aqui, uma bolinha azul. Se não for roxo, né? A minha vista é azul. Depois vocês dizem nos comentários. Ixi, meu Deus, que bolinha. Ajeita a bolinha. Pronto. Eita, meu. Não mangue muito não, viu? Fiz uma bolinha azul porque é um nitrogênio só. E o hidrogênio são 3. Deixa eu ver se eu acho a bolinha branca. Aqui a bolinha branca, vamos ver. Não, azul. Continua azul, volta. Vou botar branco não, porque branco pode ter, vai atrapalhar. Vamos botar... Maria, tanta opção aqui, que essa rosinha clara. Vamos ver se vai. Então, eu tenho que botar 3 bolinhas rosinha aqui, representando o hidrogênio. Então, a molécula da amônia tem que estar nesse formato aqui. Uma bolinha azul, que é o nitrogênio, e 3 bolinhas que vai representar o hidrogênio. Na questão é branca, mas aqui na minha figura aqui eu botei rosinha. Então a gente tem que ter 2 bichinhas igual a essa. Na letra A tem? Não. Na letra C tem? Tem, mas uma só. Na letra D tem? Tem, mas representado de forma diferente. Certo? E de onde fica a história? É que aqui é como se os hidrogênios tivessem tudo agarrado um só, e só um hidrogênio agarrado no nitrogênio. Então essa representação fica errada. Aqui, nesse letra E, também fica errado, porque só está com 2 bolinhas brancas representando o hidrogênio. Então também, ó, está errado. Então, confirmando que a letra B é a resposta correta, certo? Então, esse balanceamento por tentativas foi bem fácil, certo? Porque basicamente eu iniciando aqui pelo hidrogênio e fazendo a troca de números, né? Iniciei, observei que eu tinha 3 hidrogênios de um lado e 2 do outro. E aí eu usei esse 3 para ser o coeficiente inicial balanceamento.
Então, quando eu usei esse 3, multiplicando pelo 2 da atomicidade, eu cheguei ao total de 6 hidrogênios. E aí foi só empatar usando o 2 como coeficiente aqui no produto, que multiplicando o 2 por 3 também deu 6, certo? E aí fiz a continuação do balanceamento. Então veja que se você acertar o elemento inicial para fazer ele, você não tem aperreio nenhum. É só ter o coeficiente que entrar, ele vai ter que igualar a quantidade de átomos, tanto no reagente como no produto. E a segunda fase foi justamente fazer a interpretação aqui da molécula em figuras, em bolinhas, certo? Então, a que melhor representou foi a letra B, porque ela está representando de forma balanceada essa equação, beleza? Então, por questões técnicas, eu vou fechar esse vídeo desse primeiro balanceamento e iniciar uma nova gravação com uma nova questão, beleza? Vamos embora. Vamos lá, pessoal, estamos aqui na segunda questão, certo? Essa questão agora é sobre estrutura atômica e também para estudante do primeiro ano. Então veja só, ele dá uma tabela, certo? E nessa tabela ele coloca umas letrinhas, certo? A, B, C, D e E. Então, cada linha representa um elemento químico. E ele quer saber os valores correspondentes a A, B, C, D e E. Então, questão muito simples, certo? O que é que você precisa fazer para acertar essa questão? O mais adequado é lembrar disso aqui, ó. X, que representa o elemento, aqui é o Z, aqui é o A, certo? Então, você... A significa um número de massa. Z significa número atômico. Então, o valor que tiver em cima, esse valor que tiver escrito aqui, vai representar o número de massa. O valor que tiver aqui embaixo vai representar o número atômico, certo? Esse X aqui, o X, está representando o elemento químico. Então, pessoal, muita gente na hora que vai responder esse tipo de questão, muitas vezes vai olhar na tabela periódica, não tem necessidade nenhuma de usar a tabela, certo? A tabela será para você, pelo símbolo, se você quiser descobrir o nome do elemento, aí você pode usar, mas não é o que está pedindo a questão, certo? Então, se você lembrar disso aqui, certo? Da notação química, em cima é o número de massa, embaixo o número atômico, você vai desenrolar a questão sem problema, certo? Ele dá uma dica muito importante aqui, ó. O átomo é neutro. Então, pessoal, se o átomo é neutro, significa o quê? Que Z, que é o número atômico, que indica o número de prótons, Z e P são sempre iguais, mas como o átomo é neutro, Z é igual a P, que é igual a E. Para quem esqueceu, P são os prótons, são a parte positiva, e elétrons são a parte negativa. Então, para o átomo neutro, Z, P e E são iguais. Então, com essa informação,
eu já posso responder o quê? A vai ser igual a B. Aqui, ó, o átomo neutro. A e B aqui vão ser iguais. Certo? Então, se Z é igual a P, Z, estou falando, me referindo a X, começando a responder. Ó, Z, né, 13, ó, que é o número atômico, Z, né, 13, P também vai ser 13. Então, A aqui vai ser 13. Então, A e B aqui corresponde ao mesmo valor, 13. Beleza? Então, logo na primeira interpretação aqui, a gente já achou A e B de uma vez só. Certo? Para fechar em relação a X, certo? Você tem que lembrar que a massa é a soma de prótons mais nêutrons. Quando você quer o neutro, o P é para o outro lado da igualdade com sinal trocado. O número de nêutrons vai ser A menos P. Então lembre, que eu falei também em sala, que a massa nessa parte aqui de cima, a massa A, certo? Vai ser o número, o expoente de cima, e P e Z não são iguais? Então, esse valor aqui de Z e P é o mesmo, corresponde ao mesmo número. Então, vai ser o de cima menos o valor de baixo. Aí, para achar esse número de nêutrons para o X, você vai pegar A, que é a massa. A massa é quanto? Aqui, ó, número de massa, 27. 27. Menos o número de prótons que você descobriu, que é 13. E aí? 27 menos 13 dá quanto? 14. Então, a letra C, eu gosto desse garrachado, vai dar 14. Maria, não sei se vocês estão escutando aí se o áudio tá saindo da minha barriga. Tô com fome, só tomei café preto, não comi nada ainda. Aí o C vai ser 14. Eu escutei uma roncada. Certo? Então, para essa linha aqui, esse elemento X, a gente descobriu A e B como átomo é neutro. P e E são iguais. Então, quando eu achei A, eu achei B, que foi que temos o numeral 13. O C é 14, porque ele quer o número de nêutrons. O número de nêutrons você calcula assim, ó. N é igual a menos P. A é o valor correspondente de cima, que no caso aqui foi 27, e P foi o que a gente descobriu aqui, 13. Então, 27 menos 13 dá 14. Então, descobri AB e descobri o C. Agora, vamos para o outro elemento, o Y. O Y, ele quer saber o D e o E. Então, o D é o número atômico. Certo? Então, olha para cá de novo. Z e P não são iguais? Z e P não são iguais, então o P aqui já diz que é 16. Então, se o P é 16, o D também vai ser
16. Certo? Porque o número atômico e o número de prótons sempre são iguais. Certo? O número atômico indica um número de cargas positivas no núcleo do átomo. Certo? Então, como são sempre iguais, eu já tenho o número de prótons aqui. Então, o número atômico é o mesmo valor. No caso, 16. Falta responder quem é o E. Quem vai ser o E? Vamos lá. A gente já mostrou para vocês a fórmula para calcular a massa. A massa de um átomo corresponde à soma de prótons mais nêutrons. Professor, não são 3 partículas? E o elétron entra onde nessa história? O elétron tem a massa 1836 vezes mais leve do que um próton e do que um nêutron. Por isso, é considerado uma massa desprezível para o cálculo da massa do átomo. Certo? Por isso que quando a gente vai calcular a massa do átomo, só considera o prótons e nêutron. Certo? Então a gente vai utilizar essa fórmula aí. Escrever o garrancho do lado de cá agora. A vai ser igual a P mais N. A vai ser igual P. P é o número de prótons que a gente já trabalhou aqui. 16. Mais o número de nêutrons. O número de nêutrons ele dá aqui, ó, 17. A vai ser igual 16 mais 17. E agora? Que difícil. 16 mais 17 dá quanto? 33. Beleza? 33 vai ser a massa desse átomo Y aqui. Então, vamos lá, certo? Então, esse que eu achei, esse 33, a letra A de massa, viu, pessoal? Mas na resposta que a gente está formulando aqui, a gente achou a letra o E, esse bichinho aqui. Então, a gente agora vai ter que colocar na sequência, achar a alternativa que corresponde a essa sequência de respostas. Vamos lá. Então, a gente vai procurar a alternativa que A e B tenha a resposta 13. Então, temos a B e a D. Veja que a gente tem por ordem A, B, C, D, E. Então, na letra B, olha, 13 e 13, e na letra D, 13 e 13. A letra C, a gente teve com resposta 14. Então, a gente vai para a letra B de novo, como 14. Então, veja que na D, a resposta aqui já está com 12. Então, ó, errado. Vamos confirmar o restante das respostas. A letra D, a gente teve resposta 16. Então, 16 aqui, ó. Confere. E por último, a resposta é 33. Então, também confere. Então, a resposta é a letra B. Beleza? Bem, pessoal, então, embora esse garrancho todo colorido aí, eu espero que tenha sido suficiente para vocês entenderem a resolução dessa questão, certo? A gente vai fechando a parte de primeiro ano aqui, né? Foi solicitado 2 questões para esse Prepara EREMPAN. Eu vou repeti-las no ao vivo, certo? No ao vivo, se houver tempo suficiente, que a gente tem delimitado a 40 minutos, eu vou e resolvo mais. Né? A indicação foi que a gente fizesse 2 questões e desse um espaço para tirar dúvidas de vocês, mas o campo de dúvidas está aberto para vocês via Google Sala de Aula
ou até no YouTube, se vocês quiserem. Posta a pergunta lá, assim que eu ver, eu tento responder para vocês, certo? E aí, estou fechando esse vídeo agora e só vou agora mensurar se vai dar tempo de eu fazer as duas de primeiro ano e sacudir nesse mesmo vídeo, ou se vai ficar a parte com a chamada igual a que eu fiz inicialmente, tá bom? Um abraço, dê seu joinha, se inscreva no canal, um abraço. Bem, pessoal, vamos lá, continuando as resoluções aqui do Erenplan Prepara. Agora vamos fazer duas questões de segundo ano. Duas questões de segundo ano. Vamos iniciar aqui com essas questões de cadeias carbônicas, certo? Então, cadeias carbônicas, você vai ter que seguir esse fluxograma aqui de acordo com as respostas que você vai obtendo. Não é obrigatório você decorar essa sequência, certo? Basta você entender o que é cada uma, certo? Então, a gente vai ter no mínimo 3 classificações, se a gente pegar uma cadeia do tipo fechada, aromática, mononuclear, e todas as outras, certo? Haverão 4 classificações. Se você pegar uma cadeia mista, aí veja que não tem sequência de fluxograma. Por quê? Vai ser perguntado coisas específicas que remetem tanto a uma cadeia aberta como fechada, certo? Então, na cadeia mista vai ser perguntado algo bem específico. Agora, se for aberta ou fechada, existe uma sequência de fluxograma. Agora tem o seguinte, pessoal. Não tem questão de ordem. Vem primeiro se a cadeia é normal, ramificada, não, isso aí não tem. Isso aqui foi só uma organização, mas não tem como seus pré-requisitos de uma coisa ou outra, certo? Não tem uma sequência obrigatória para fazer essa classificação. Então, vamos lá. Eu vou lançar lá a estrutura, a questão. Vou achar aqui a questão. E aí depois eu volto para esse fluxograma aí, certo? Vamos ver se eu faço isso corretamente, a troca de telas, para se eu consigo fazer a troca de telas adequada. Venha. Fazer a troca de telas adequada, porque se eu não fizer a troca de tela adequada, vai ser tão ruimzinho. Não. Procurando a questão aqui. Pronto, se apareceu essa, então vamos. Não, essa aqui agora não. Ok, pronto, achei uma questão. Da Covest, aqui de Pernambuco, né? Agora, Covest é quem desenvolvia os vestibulares das escolas, das universidades federais, certo? É um instituto. E aqui nesse vestibular ele colocou essa estrutura e diz o seguinte: a acrilonitrila, que é o nome desse bicho aqui, é utilizado como matéria-prima na obtenção de fibras têxteis e tem a forma estrutural desse bichinho aqui. Aí pergunta: a sua cadeia carbônica pode ser classificada como? Certo? Então a gente vai lá nesse fluxograma. Deixa eu descer a questão que vai mais para próximo do fluxograma para dar a primeira resposta. Então veja que aqui entre as alternativas ele usa o termo aberta, alifática e acíclica.
Vamos lá. Aberta, alifática e acíclica. Certo? Então, aberta, alifática e acíclica. Então, a cadeia pode ser aberta ou fechada. Quando é que a cadeia é fechada? Quando as ligações entre os carbonos formam um ciclo. Certo? Pela leitura que a gente fez aqui, que eu marquei aqui com vocês, deixa eu ver. Cadê a questão? Isso aqui. Ó, aberta, alifática ou acíclica. Vamos voltar para cá de novo. Aberta, alifática ou acíclica. Ou seja, são os três termos utilizados para chamar uma cadeia de aberta. A cadeia aberta é a cadeia que apresenta extremidades livres. Certo? Então, na própria questão, ele não dá nenhuma opção de cadeia fechada. Então, todas as alternativas aqui é do tipo aberta, acíclica ou alifática. Beleza? A segunda opção, a ele quer. Veja que, como eu mencionei no início, ele pode dar o adequado, são 4 classificações, mas nesse caso específico aqui ele só deu 3. Então, ele fala da questão saturada e ramificada, homogênea ou insaturada. Então, ele usa as classificações, elas são abertas, certo? Que pode ser, tem essas outros termos, alifática ou acíclica, certo? Que são as mesmas que estão aqui. A segunda classificação pode ser normal ou ramificada, certo? Então aqui, dentre todas as respostas, certo? Só a letra A ele fala em relação a isso. Se a cadeia é normal ou se ela é ramificada. Certo? Então, vamos lá no fluxograma, ver o que é normal ou ramificada. Então, veja que a primeira opção aqui é a cadeia normal ou ramificada. Como é que você identifica se a cadeia é normal ou ramificada? A cadeia normal, ela apresenta apenas carbonos primários e secundários. A cadeia ramificada tem que ter pelo menos um carbono terciário ou um carbono quaternário. Professor, não lembro o que é isso não. Beleza, vamos relembrar. Você tem que observar o seguinte. O carbono, ele faz 4 ligações, certo? Ele pode fazer 4 ligações simples, ele pode fazer uma dupla e 2 simples, ele pode fazer uma simples e uma tripla, ou ele pode fazer 2 duplas. O que importa é quem está ao final dessas ligações. Ao final dessas ligações aqui, é um carbono que está ou não? Então, a quantos carbonos ele esteja ligado, vai indicar se é primário, secundário, terciário ou quaternário. Então, por exemplo, essa estrutura, no máximo, o carbono pode ser secundário. Por quê? Porque no lugar dessas interrogações aqui, no máximo pode ter um carbono aqui e esse outro lado. Se tiver, tem 2 carbonos, é secundário. O mesmo ocorre para esse. Porque o que importa não é o tipo de ligação, nesse caso, é qual é o outro elemento que está ligado. Certo? Então, no máximo, nesses 2 casos aqui, ele pode ser secundário, porque vai ter um carbono de cada lado. Nesse terceiro caso aqui, o máximo que ele pode ser é terciário, porque pode ter um carbono aqui, outro aqui e outro aqui. Quando tem as 4 ligações
simples, aí o máximo que ele pode ser é quaternário. Mas não significa que ele será quaternário, porque tem que ver quem é que está ligado no final de cada ligação. Se tiver só um ou nenhum, ele é primário. Se ele tiver dois, é secundário. Se tiver três, terciário. Quatro, quaternário. Certo? Você não conta com ele próprio, você vai contar com as ligações dele. Certo? Então, dito isso, explicado isso, vamos voltar para a questão. Esse carbono aqui é de que tipo? Ele está ligado ao nitrogênio e ligado a este carbono aqui. Então, só está ligado a um carbono. Então, ele é do tipo primário. Aí eu vou para esse próprio que eu risquei. Ele está ligado a quem? Ele está ligado a esse de cá. Está ligado a esse de cá. Então, ele está ligado a 2. Então, esse carbono aqui é secundário. E esse da ponta? Está ligado a 2 hidrogênios. Hidrogênio é hidrogênio. Hidrogênio não é carbono. E ligado a um carbono aqui. Então, ele é primário. Então, só tem carbono primário e secundário. Então, a cadeia é normal. Então, ele já exclui a resposta A, que diz que é ramificada. Ok? Outro detalhe aqui, escrito aqui, aromática. Lembra que a primeira alternativa aqui, a gente está falando de uma cadeia aberta? A aromática, ela não pode ser aberta e aromática ao mesmo tempo. Até pode, mas aí entrando com uma classificação mista. Então, não teria, não teria lógica você colocar numa mesma alternativa a cadeia aberta e aromática. Você classificaria ela como uma cadeia mista. Então, a letra B já vai ficar sob análise, que a gente vai botar lá de novo no fluxograma. Vou apagar aqui. Vamos para o fluxograma. Então, veja só. Quando você define se a cadeia é aberta, acíclica ou aromática, ela vai seguir essa ordem aqui de fluxograma. Certo? Quanto à disposição ao átomo, quanto ao tipo de ligação, quanto à natureza do átomo. Então, ele está dizendo lá, na alternativa B, que é a cadeia aromática. Ela só será aromática quando ela tiver uma cadeia fechada, certo? Alternando entre ligações simples e dupla. Simples e dupla. Simples e dupla. Certo? Então, quando isso ocorrer, você vai ter um anel benzênico ou núcleo aromático, e aí você tem uma cadeia aromática. Então, esse desenho pode ser representado usando com linhas duplas, onde está localizada a ligação dupla, ou usando uma bolinha. Essa bolinha significa ressonância, que é a troca de posição das ligações duplas. Certo? Então, essas três figuras aqui representam uma cadeia aromática. E não é o nosso caso lá. Certo? Então, fazendo isso, estamos eliminando a possibilidade também da questão da letra B. Certo? Porque não é uma questão, uma estrutura aromática. Então, vamos lá. Então, ainda tem C, D e E. Então, todas as três na sequência, ele fala em relação à cadeia homogênea. A cadeia aberta pode ser normal ou ramificada. Aí depois, ele pode ser uma cadeia homogênea ou pode ser uma cadeia heterogênea.
Então vamos lá. Eita, já aqui eu já eliminei outra aqui, ó, a letra E também, ó. Família aromática. Ih, rapaz, só ficou em dois. Em homogênea e heterogênea eu já mato. Certo? Vamos lá, voltar para a questão. Veja lá que nas alternativas que sobraram, ele fala as duas lá tem a resposta como insaturada, então lembrar o que é cada uma. Asaturada, as ligações entre os carbonos são ligações simples. Na insaturada, as ligações entre carbono é dupla ou ligações triplas. Então está falando lá que a questão são insaturadas, a classificação. Vamos confirmar? Veja, ele diz aqui, ó. Insaturada e insaturada. Observe aqui, ó. Isso aqui é um carbono, isso aqui é um carbono, uma ligação dupla. Então, confirma que são insaturadas. Certo? Então, estamos aqui entre alifática e alicíclica. Agora, para resolver a questão, a gente tem que saber o que é homogêneo e heterogêneo. Vamos voltar para lá. Para concluir a questão, a gente precisa ver isso aqui, ó. Homogêneo e heterogêneo. Quando é que a cadeia é heterogênea? Quando entre a ligação entre os carbonos, certo? Você tem um heteroátomo. Quem são esses heteroátomos? Nitrogênio, oxigênio ou enxofre. Geralmente são esses. Certo? Nós. Então, entre os carbonos tem nitrogênio, oxigênio ou enxofre, certo? Dizemos que esses elementos são heteroátomos. E aí a cadeia é heterogênea. Certo? Esse mesmo termo, quando você tiver uma cadeia fechada, ele vai ser chamado de heterocíclica. Então, heteroátomos numa cadeia aberta é chamado uma cadeia classificada como heterogênea. Se a cadeia for fechada, a gente chama de heterocíclica. Ok? Se não houver heteroátomo, a cadeia vai ser chamada de homogênea. Não possui heteroátomo. Beleza? Então vamos ver se tem heteroátomo ou não, para poder fechar a questão. Apaguei aqui e achei aqui. Então, quem são os heteroátomos? Lembrem, a gente colocou nitrogênio, oxigênio ou enxofre entre carbonos, certo? Tem que ter um desses, uma ligação entre carbonos, certo? Então, veja só, eu tenho nitrogênio, tenho um nitrogênio aqui, certo? Tem esse bichinho aqui. Agora, ele está ligado a um carbono de um lado e um carbono do outro? Não. Ele só está ligado a um carbono. Certo? Então, ele não é considerado heteroátomo. Certo? Então, a cadeia é homogênea. Certo? Então, a resposta da questão é a letra C. Alifática, aberta, alifática ou acíclica
significa a mesma coisa. Homogênea, porque esse nitrogênio aqui, ele não está como heteroátomo, certo? Ele não está satisfazendo essa situação aqui. E insaturada, porque existe uma ligação dupla entre os carbonos. Então a resposta é a letra C, certo? Então, pessoal, é uma questão de cadeias carbônicas que cai com frequência no vestibular. Essa questão foi aqui no vestibular de Pernambuco, certo? Então é interessante que vocês tenham cuidado e atenção para resolver, certo? Desculpe os garranchos, mas quem é acostumado a assistir minhas aulas vê que eu faço esses garranchos doidos, mas assim, se você acompanha cada riscado, se você está prestando atenção ao invés de estar copiando na hora, você consegue entender, certo? Aqui na telinha, a vantagem, né, é o colorido, né, que agora estou conseguindo, usando essa mesa digitalizadora, é, mexer um pouquinho com os coloridos, acho que fica mais bonitinho, né? Eu tô curtindo, espero que vocês estejam curtindo e entendendo, certo? Então, primeira questão, prepare né, para classificação da cadeia carbônica concluída. Vou fechar o vídeo para poder abrir o outro para evitar problemas técnicos, beleza? Vamos lá, pessoal, segundo ano. Outra questão aqui sorteada foi sobre fórmula molecular, certo? Então, a fórmula molecular de um alquino com três átomos de carbono. Então, veja só, a fórmula molecular, como vocês estão observando aí, certo? E já expliquei também. Você vai ter a quantidade de átomos de carbono e no índice, no pezinho aqui, você vai indicar a atomicidade de quantos carbonos tem. E depois você vai colocar os hidrogênios, certo? E a sua quantidade, certo? Isso aqui, a forma molecular, você vai botar sempre um juntinho do outro. Alquino, ele está se referindo a um hidrocarboneto, certo? O que é um hidrocarboneto? É uma estrutura orgânica formada apenas por carbono e hidrogênio. Por isso que só tem essas duas letrinhas aqui. Se tivesse uma terceira letra, certo? Ele já ia formar uma função orgânica diferente, certo? E aí, essa outra letrinha, certo? Esse outro elemento ia aparecer aqui assim, ok? E se fosse um só, apareceria só o símbolo. Se tivesse mais de um, apareceria justamente o número correspondente à sua quantidade, certo? Mas, no caso aqui, ele não tem esse outro elemento, porque é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Aí a pergunta que é alquino. O que significa um alquino? Rápido, deixa. Eita, agora é uma missão difícil. Achei. Fiquei com medo de perder meu lápis favorito. Achei meu lápis. O que é um alquino? Certo? Então, alquino. Opa, vou botar uma letra aqui. Boliviano. Alquino é igual a um alcino. O que é um hidrocarboneto quando ele é um alcino? Certo? Então, um alcino é aquele que tem a ligação tripla entre os carbonos e sua cadeia é uma cadeia aberta. Certo? Então, como é que vamos verificar e identificar a sua fórmula molecular? Então, veja só, vou mudar de cor aqui. Esse tipo de questão é interessante porque ela se resolve pela fórmula geral, certo? Então,
O que é a fórmula geral? A fórmula geral indica a quantidade de carbonos e a quantidade de hidrogênios presente em cada estrutura. Ela serve justamente para a questão de que é dado para vocês um número X de carbono ou hidrogênio e você identificar o outro, certo? Mas a fórmula geral ela é apresentada para você, certo? E eu acho desnecessário você memorizar a fórmula geral de cada um. Por quê? Porque você vai coletar muita informação e uma hora você vai acabar esquecendo. Eu acho melhor você interpretar a fórmula geral e aí você resolve isso aí de forma mais fácil. Por exemplo, então, o primeiro dos hidrocarbonetos de cadeia aberta é um alcano. Qual a característica do alcano? A cadeia é aberta e as ligações entre carbono são ligações simples. Então veja só, se são ligações simples para o alcano, ele tem que fazer 4 ligações, ele vai ter mais 3 ligações aqui e mais 3 ligações aqui. Lembra que um hidrocarboneto ele é formado de carbono e hidrogênio. Então aqui eu vou colocar os hidrogênios. Certo? Então, veja só, o que é que a gente conseguiu? A gente conseguiu uma fórmula molecular C. Ó, veja que tem 2 carbonos. Hidrogênio, 2, 3, 4, 5, 6. É apresentado para vocês que a fórmula geral dos alcanos é CnH2n mais 2. O que é isso? Veja que N é o número de carbonos, que é 2. O número de hidrogênio é 6. Então, 2 vezes 2 dá o quê? 4 mais 2, 6. Então, veja que confere. Eu cheguei à fórmula geral aqui de um alcano. Certo? Um alceno. De novo, a cadeia é aberta. Só que qual é a característica? A característica é que a ligação seja dupla. E aí, ó, se aqui tem 2 hidrogênios, duas ligações, então aqui do lado vai ter 2 hidrogênios. Desse outro lado aqui também vai ter 2 hidrogênios. Gerando essa fórmula molecular C, 2, H, agora 2 mais 2, 4. E aí, o que é que eu quero que você entenda? O seguinte, que a fórmula geral que é apresentada para você é CN, N sempre um número de carbonos, certo? H, agora vai ser quanto? Veja que o H é o dobro da quantidade de carbono. Então é 2N. Então, aqui você construindo as formas mais simples de cada hidrocarboneto, você chega na forma geral, sem precisar memorizar, certo? Então veja que a diferença de um alcano para um alceno é que diminuiu 2 hidrogênios. Por quê? Porque apareceu uma ligação dupla. Quando apareceu uma ligação dupla, diminui o hidrogênio de cada lado por conta dessa ligação. Então veja que a forma geral, certo? No alcano tem mais 2, no alceno já não tem mais 2. Obviamente, se tratando de um alcino, o que é que acontece? Qual é a característica? Um carbono com a ligação tripla. Se o carbono faz 4 ligações, já tem 3 aqui, ele precisa de que? Mais uma desse lado, que vai ser com um hidrogênio, e mais uma desse lado, que vai ser com outro hidrogênio. Então veja que a forma será C2H2.
Ou seja, a fórmula geral já passa a ser CnH2n. Aí veja, o número de carbono é 2 e o número de hidrogênio também é 2. 2 vezes 2 daria 4. Mas tem 4 aqui? Não, tem 2. Por quê? É subtraído mais 2 hidrogênio. Porque aumentou uma ligação. Se no alceno estava com 2 hidrogênios de cada lado, quando aumenta a ligação aqui, diminui o hidrogênio de cada lado. Certo? Que é o que aconteceu. Por isso que aparece o sinal de menos 2. Então a fórmula geral de um alcino é CnH2n menos 2. Certo? E aí, você pode, para responder essa questão aqui, você pode tanto utilizar a fórmula geral ou você construir a estrutura. Certo? Utilizando a fórmula geral, que foi esse caminho todinho aqui que eu arrumei e que depois você passou, era tão fácil, porque o senhor arrodeou tanto. Não é a questão de arrodear, pessoal, é a questão de aprender como se faz, certo? Se for para dar resposta, você vai lá no finalzinho do livro e olha, certo? Ou fila do outro. Você quer aprender, você tem que pensar como construir, como chegar naquele caminho, certo? Então, CnH2n menos 2. Então, vamos lá. O N, ele está dizendo que é 3. Então, vou ter C3H duas vezes N, que é 3, menos 2. Ou seja, C3, 2 vezes 3 dá 6. Menos 2, 4. H4. Então, a resposta é essa. Entre as alternativas, qual é a resposta? D. Beleza? Quer ver a segunda fórmula? Sim, não, quero. Então eu vou fazer de todo jeito. Não sei o que foi que você respondeu, mas eu vou responder. Como é um alquino? Então, de novo, a obrigação de fazer uma ligação tripla entre os carbonos. Como o total é de 3, eu ligo. Posso ligar do lado de cá ou posso ligar desse. Por conta do espaço, eu vou ligar desse lado aqui. Ele não está especificando qual alquino, qual alceno é. E aí, eu completo com hidrogênios. Esse primeiro carbono aqui tem 3 ligações, precisa de um hidrogênio. Esse do meio não precisa de hidrogênio, porque tem 3 ligações aqui e uma do lado de cá, 4. Esse último só tem uma ligação, precisa de 3 hidrogênios. Obviamente, a fórmula molecular tem 1, 2, 3 carbonos, que todos eles aqui nas alternativas têm 3 carbonos. Hidrogênio eu tenho 3 mais 1, 4, que me dá essa mesma resposta. Certo? Então, para resolver a questão, ou você usar essa fórmula geral aqui, tem memorizada ou sabe construir, que eu mostrei aqui a vocês, ou você vai ter que desenhar a estrutura, a fórmula estrutural, para poder contar uma por uma. Qual a vantagem de uma e de outra? Aqui ele está falando de 3 carbonos. Imagine se fossem 1000 carbonos. Certo? Então você ia ter que escrever os 1000 carbonos e no meio daquela contagem você se distrai por alguma coisa e deixar de contar um hidrogênio. E aí ia ter que começar tudo de novo ou você ia marcar errado. Aqui é uma estrutura pequena, você poderia desenhar a estrutura sabendo utilizar os postulados de Kekulé e o que aprendi em fórmulas químicas, e você ia construir a estrutura e depois contar até chegar à resposta da letra D. Certo? Mas, se fosse uma quantidade de carbonos grande, você ia ter uma dificuldade enorme para fazer a contagem, e aí, obrigatoriamente, você ia ter que saber chegar nessa forma geral para poder aplicar. Tá bom, pessoal?
Bem, então aqui eu concluo o vídeo aqui para o Prepara Erempan, certo? Com as questões de segundo ano. Eu espero que tenha atingido o objetivo de revisar os conteúdos trabalhados e que vocês tenham entendido. Alguma dúvida, poste o comentário do vídeo ou justamente no próprio Google Sala de Aula, certo? A gente, em alguns minutos, vai começar a aula ao vivo e assim que eu tiver concluída a aula ao vivo, eu vou postar esse vídeo no YouTube para vocês revisarem, ok? Beleza? Se inscreve no canal, dê seu joinha, certo? E obrigado a todos que assistiram o vídeo até o final. Tchau!